descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso podcast de hoje, o nosso bate-papo, vai abordar sobre a China, a importância da China na geopolítica mundial, especialmente nesse momento conturbado em que o mundo está envolvido, haja vista as taxações, né, impostas pelo governo Trump dos Estados Unidos a todos os países, ao Brasil. E o ator principal desse debate me parece que é a própria China, porque, ao meu ver, essas taxas buscam afetar a China e forçar um alinhamento do Brasil e de outros países com os Estados Unidos. Eu convidei hoje para participar conosco e nessa conversa, nesse debate sobre a China, o cientista social Cauã Girardi, que é doutorando em China na UFSC. Vi alguns artigos seus sobre esse tema, principalmente o desenvolvimento regional da China. Então vai ser importante a gente conhecer um pouquinho mais desse país que tem se colocado não como população, a maior população do mundo, ao lado da Índia, e como a economia desbancando os Estados Unidos e assumindo a liderança econômica do mundo. Convidamos também o advogado Célio On, militante comunista, conhecedor também da China, do socialismo, e a tua opinião vai ser bastante importante aqui, e a médica, doutora Larissa Morastone Ron, né, que vai dar a sua opinião aqui, trazendo uma voz feminina, né, e a opinião no seu conceito sobre a China, a importância da China para o desenvolvimento mundial, e principalmente para a gente tentar compreender, para aquelas pessoas que acompanham o nosso podcast, que não têm a oportunidade de estudar o assunto como o Girardi, se aprofundar como o Dr. Célio On, como a doutora Larissa, mas que estão convivendo, né? Que estão sabendo que existe um país porque vende para o mundo inteiro, porque hoje todo mundo compra via celular, né? Então a modernidade, a tecnologia nos trouxe isso. E eu começo o nosso debate, o nosso bate-papo, já indagando o Girardi, o nosso cientista social, sobre a situação econômica da população da China. Fala-se que cerca de 300 milhões de chineses, é mais do que um Brasil, né? Vivem com alta renda per capita na China, se equiparando às melhores e maiores economias do mundo. Mas tem 1 bilhão e 100, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, então tem 1 bilhão e 100 que ainda não alcançaram essa qualidade de vida. Esse 1 bilhão e 100 de chineses estão vivendo na pobreza, na miséria? Qual é a situação da China hoje, Girardi? A China, ela erradicou a extrema pobreza, né? A China erradicou a extrema pobreza agora com Xi Jinping, já nessa década que a gente está vivendo agora, onde nas últimas décadas tiraram 800 milhões de chineses da extrema pobreza, né? Isso representa 70% da população que foi tirada da extrema pobreza no mundo, 70% são chineses, né? Então, existe ainda pobreza na China, mas não existe uma extrema pobreza, né? Todo chinês, ele tem casa, ele tem uma moradia, ele tem comida, ele tem alimentação, e ele tem acesso aos recursos básicos que toda pessoa precisa para viver, né? O que a China está se formando agora, né? Principalmente com esse processo rápido de urbanização, né? O que está ocorrendo agora é uma formação, diríamos, como se fosse uma classe média, né? Com a crise de 2008, que ocorreu em 2008, né? Onde a economia chinesa era basicamente só exportação, que se criou um mercado interno, né? Se desenvolveu um mercado interno. Então, o chinês, a cada ano, ele vem consumindo cada vez mais.
né? Então, a China ela gera 10 milhões de novos empregos urbanos por ano, né? Então, a China vem passando por um processo onde ainda nesse século, né? Antes da metade do século, ela já vai chegar a população em um pleno desenvolvimento, né? O que a gente chama de estado de bem-estar social de características chinesas, que é o que o socialismo de mercado aplicado desde das reformas que ocorreram na década de 70 vem proporcionando para os chineses, né? Uma nova formação econômica social e que vem criando um estado de bem-estar social com características chinesas, né? A ISIS, que é inclusive do PCdoB, ela estuda essa questão, né? Dessa formação desse estado de bem-estar social através da criação de políticas públicas de combate à pobreza, né? O desenvolvimento regional que a China vem aplicando, né? Que existem 3 fases do desenvolvimento regional, eu falo isso na minha dissertação, de 1949 até a década de 70, onde existe a coletivização das terras, enfim, onde começa uma economia de planejamento, onde todas as províncias passam a ser... tem uma autodeterminação, diríamos, no seu processo de desenvolvimento, para que gerasse empregos nessas províncias e que elas fossem independentes, né? E, ao mesmo tempo, houvesse uma integração nacional entre essas províncias. Então, até a década de 70, houve a primeira fase do desenvolvimento regional. Da década de 70 até o início do século XXI, até 2002, até 2012, na verdade, né? Com o Hu Jintao, a China passou por uma segunda fase do processo de desenvolvimento regional, né? Que foi a abertura do mercado, que foi a criação das zonas econômicas especiais e dos grandes centros urbanos, e passou por uma rápida urbanização, né? Essa rápida urbanização chinesa demonstra que cada vez mais os chineses estão tendo acesso ao consumo, acesso a coisas que 2 gerações de chineses atrás não existiam, eram apenas, enfim, existia uma agricultura familiar, enfim, de subsistência, uma economia totalmente agrária, né? Eu complementaria, Roberto, eu diria assim, hoje a China a gente tem que cuidar muito, até nas estatísticas. Se você pega, por exemplo, o Google, vou pegar um exemplo no Google, você pesquisar sobre a China no Google, a facilidade que a gente tem de pegar estatísticas de 5 anos atrás ou de 10 anos atrás ainda é muito presente no Google. Porque nós não estamos conseguindo, os nossos órgãos que nos alimentam de dados, não estão conseguindo atualizar os dados chineses suficientemente. Eu diria que a China hoje não tem mais essa pobreza. A China ainda tem em torno de 200 a 300 milhões de pessoas pobres. Ainda tem, que são aquelas pessoas que moram no campo, nas regiões, mas o trabalho está sendo feito intensamente para essas pessoas melhorar. O salário médio chinês ele já é muito superior ao salário médio brasileiro, por exemplo. E as pessoas que estão empregadas na China, elas não são mais pobres. Elas têm uma boa remuneração hoje. E são em torno de 700 milhões de pessoas, de trabalhadores na China, que têm o que nós chamaríamos aqui mais ou menos de carteira de trabalho assinado, que não usam lá, não sei se usam, como eles formalizam o emprego, mas então hoje quem é trabalhador urbano empregado na China, ele não é mais pobre. Claro, pobreza você pode usar muito, se eu vou comparar, por exemplo, a classe média americana, a classe média europeia, é evidente que posso ter diferenças, mas a China, ela tem uma política habitacional boa, ela tem uma política de saúde, ela tem uma política de educação, ela tem uma política de transporte. Então, o trabalhador chinês, ele não tem muito gasto, como o trabalhador no Ocidente tem, que usa grande parte do seu salário para pagar aluguel, para pagar transporte, porque o transporte público na China é muito barato, né? Então, assim, eu diria assim que a China, ela tem esse projeto para daqui a 2040, 2030, 2040, eles querem ter eles querem ser a China da classe média. Ou seja, eles têm todo um projeto para alcançar que a grande maioria da população chinesa tenha todo um nível, um padrão de vida de classe média. E eles não classificam padrão de classe média, muitas vezes para nós aqui no Brasil é muito difícil.
Até o IBGE classifica, por exemplo, se tu olhar o que o IBGE classifica de classe média no Brasil, eu acho meio ridículo, né? Às vezes, com uma rendazinha de R$2.000 aqui no Brasil, você pelo IBGE é isso, seja mais ou menos a classe média. Na China, parece que essa classificação é bem diferenciada. Então, assim, o que vale, então eu acho que a China tem ali em torno hoje de 400, quase 500 milhões de pessoas que já vivem o padrão de classe média mundial. Já vivem isso. Então, ou seja, 1 bilhão de pessoas, sim, não alcançou ainda o status de classe média na China, mas eles estão rapidamente caminhando para isso. Então, eu diria que coisa que você não vê no mundo. O que você vê no mundo. Qual é o país que você vê no mundo ocidental que você pode dizer lá aumentou a classe média? Ou lá aumentou o salário? Vamos pegar o exemplo. É muito difícil um país ocidental hoje que você pode apontar lá aumentou o salário, a média salarial daquele país aumentou. Nos Estados Unidos está caindo. Nos países europeus até está caindo. Então, a China, não vou dizer que não tenha outros, mas a China é um dos poucos países no mundo onde o padrão de vida das pessoas está crescendo, e crescendo muito rapidamente. A doutora Larissa concorda com essa opinião? Concordo com as opiniões colocadas aqui pelo Cauã e pelo Célio. Eu gostaria também de acrescentar algo, relembrar ao público que a China, na década de 50, a gente tem que pensar que era um dos países mais pobres do mundo, vivia uma pobreza gigantesca. E é um país com uma população muito significativa, 1 bilhão e 400 milhões, né? Então, o que a China fez e vem fazendo é algo da gente ficar admirado, porque a China conseguiu, se a gente parar para pensar em tão pouco tempo, foram décadas, poucas décadas, conseguiu tirar esse número significante de pessoas da extrema pobreza, erradicou a extrema pobreza. E claro, né, existe pobreza ainda na China, a gente, né, pode dizer que sim. Concordo com o pai que talvez os dados possam ser falseados, a gente não tem, né, como a mídia ocidental costuma, né, falsear também muita coisa em relação à China, a gente também tem que analisar um pouco melhor esses dados apresentados ali. Mas o fato dela ter conseguido tirar mais de 1 bilhão de pessoas da extrema pobreza, isso é algo que a gente tem que se admirar muito, e como a China está conseguindo tão rapidamente avançar. Tem o Elias Jabbour, ele tem uma fala que eu sempre acho muito interessante, porque ele foi para a China e ele diz que, se eu não me engano, em 2008, por aí, ele disse que quando ele foi para a China, ele perguntou para um morador chinês quanto tempo a pessoa levava para chegar no trabalho. Daí a pessoa falava, 2 horas levava para chegar no trabalho. E recentemente ele teve novamente, se eu não me engano, 2020, 2021, ele trabalhou até pouco tempo atrás. 2 horas é o tempo médio do paulistano. Isso, e daí ele perguntou, né, e agora, quanto tempo você leva para chegar no trabalho? A pessoa falou, 7 minutos, né? Então, a gente vê o avanço aí que a China conseguiu fazer, né, na qualidade de vida das pessoas, e que realmente é uma qualidade de vida significativa, não é aquele pequeno crescimento que a gente pode dizer que algumas nações capitalistas tiveram. Não, é uma qualidade de vida realmente que mudou, é muito significativa, e o salário vem realmente tendo uma real valorização, né? Mas é isso que eu queria complementar. Só para complementar, a renda média do chinês é o que mais cresce nos últimas décadas, é o que mais cresce no mundo, né? A renda média chinesa. E só um outro índice interessante é que lá em 1949 a expectativa de vida do chinês era de nem 40 anos de idade. Né? Agora, né, nessa última década... Isso em razão da pobreza. Isso, da extrema pobreza, de uma economia agrária, de uma economia de subsistência. Né? E agora, recentemente, saiu um dado que chega a quase 80 anos a expectativa de vida dos chineses. Né? Então isso é um salto absurdo, né? Em poucas décadas. Né? É uma cultura diferente comparada com a ocidental, com a americana, que é um espelho para nós aqui no Brasil, e onde existe uma classe média consumista. A China está criando uma classe média
consumista, doutor Célio Ron? Até quer criar. O governo até quer criar. Você deve ter percebido isso. O Partido Comunista Chinês trabalha isso. Porque eles têm entendimento que é um direito as pessoas acessarem a riqueza, os bens de consumo. Mas, claro, alguém poderia me dizer, olha, eu me considero um ambientalista. Alguém poderia questionar, mas do ponto de vista ambiental, isso é saudável? As pessoas consumirem muito? Eu diria, tem esses problemas. Mas o ser humano, ele tem a capacidade, a partir do planejamento, você pode criar indústrias, empresas, e que não acabem poluindo. Você tem que criar energias alternativas para substituir aquelas que poluem. Ah, mas tu poderia me perguntar, Roberto, mas os minerais não tem alternativa ainda. Se você vai dirigir um carro, ele é composto por minerais, é verdade. Então existe ainda a questão na China, a sede por minerais. E tem a questão da contradição Sim. até ideológica, de você criar uma sociedade consumista. Não, mas aí o Dr. Girardi também mas eu quero ainda complementar isso. Eu acho que o Partido Comunista Chinês quer criar não é uma sociedade consumista do ponto de vista ocidental. Do ponto de vista capitalista. Do ponto de vista de consumir coisas supérfluas, digamos. O que eles querem é que o bem-estar do consumo seja uma moradia boa, um transporte bom, uma educação boa. Isso o Partido Comunista, o governo chinês está fazendo um grande esforço porque isso também garante os empregos, isso alimenta, e a indústria precisa ser alimentada, ela precisa ter a ver com consumo, porque a China também, ela, com o bloqueio econômico que os Estados Unidos estão fazendo, ela também precisa se proteger seus empregos. E uma das formas de proteger o emprego é que o próprio povo consuma. O chinês gosta muito de poupancinha, de fazer poupança. Então o governo quer que ele consuma. Por quê? Porque daí ele depende menos para vender para os Estados Unidos, precisa vender menos para a Europa. E a população autossustenta a sua economia. Essa é a questão. Pode ser, de certa forma, aparentar contraditório em alguns aspectos, não vamos negar, pode ter, mas para a política econômica, nesse quadro mundial que se vive hoje, de taxação, de perseguição econômica, de bloqueio econômico, de toda ordem, seja um momento, até passar por esse deserto, por essa crise, o mundo, a China, precisa fazer com que o seu povo consuma mais. É isso, doutor Girardi, o nosso doutorando em China. Concordo, sim. É que isso também se esbarra, né, na nossa visão ocidentalizada de enxergar as coisas. Né? Quando a gente fala de um estado de bem-estar social, eu sempre gosto de afirmar depois de características chinesas, que é a partir da realidade deles, da filosofia deles, né? Da concepção de mundo deles. Né? Quando a gente fala que está se criando, diríamos, uma classe média chinesa, não é uma classe média estadunidense que consome desenfreadamente, vai, enfim, na Amazon lá e compra sem realmente precisar daquele produto. Né? Existe sim, em partes, um consumo elevado, né, dentro da sociedade chinesa, e existe sim, por exemplo, milionários, bilionários dentro da China, e que vem diminuindo nos últimos anos. Essas são as contradições, né, diríamos, de uma nova formação econômica social, de orientação socialista, que está em formação. Então é normal, é natural que exista contradições. Né? O que é o socialismo? Né? É a junção, né? É a transição do sistema capitalista para o sistema comunista. Então é natural, é normal que existam características tanto do capitalismo quanto do comunismo. Né? E ainda, se analisar o desenvolvimento do capitalismo, né? O capitalismo está ocorrendo há séculos, né? No mundo inteiro. Né? O socialismo ainda é uma experimentação, é uma tentativa e erro. Então, o que a gente estava comentando antes também no outro podcast é em relação a isso, né? É a adaptação do Partido Comunista da China, das suas políticas públicas, para que acabe anulando essas contradições. É uma contradição, por exemplo, existir marcas de grife, né, lá na China. Né? É uma contradição. Mas estão tomando conta do mercado, inclusive nessa área, né? Surgindo... A China está tomando conta porque, assim, né, o que a China fez? Né? Trouxe as grandes indústrias do mundo, as grandes marcas, né, seja de qualquer setor, para a China, né? E com isso, vocês estão produzindo aqui, existe uma cadeia produtiva de vocês aqui, existe uma planta industrial aqui.
Então a gente vai pegar essa mesma tecnologia que vocês estão aplicando no produto de vocês e a gente vai criar as nossas próprias empresas, né? Essa foi a grande jogada da China, né? Ao mesmo tempo que existe uma Tesla produzindo lá na China, tem uma BYD, né? Com tecnologia inclusive superior à da Tesla, né? A Xiaomi, né, que é mais de eletrônicos, agora está começando a produzir carros. A linha toda automatizada, a planta industrial toda automatizada da Xiaomi faz um carro em 76 segundos, monta um carro em 76 segundos. Isso é um absurdo, né? Eles estão chegando num avanço tecnológico tão grande e em produtos muito mais tecnológicos, com muito mais tecnologia do que os produtos ocidentais. E usando menos mão de obra. Eles inauguraram uma empresa agora, não sei se você acompanhou isso. Ela não tem nenhum empregado, ela é toda automática. Pois é, mas para onde que nós vamos? Até desviamos um pouquinho. Eu quero ouvir a doutora Larissa sobre essa contradição, se está se criando uma sociedade consumista na China, se esse é o caminho. E gostaria também, qual é o acesso do chinês hoje à saúde? Como é que está a saúde na China, atendimento? A população tem acesso? Porque um dos problemas do Brasil, por exemplo, e até da classe média, é o alto custo de educação de qualidade e saúde. A gente tem o SUS, mas a classe média quer recorrer ao atendimento particular. E aí é caro, porque falta um pouquinho de qualidade ao SUS. Qualidade devido até à quantidade de atendimentos. Na China, como é que está essa situação? Tá, em relação à primeira pergunta, né? Sim, existem contradições, né, ainda na China, que a sociedade socialista ainda haverá contradições. Então, nós temos bilionários, nós temos a questão do consumismo, né? Ainda vamos enfrentar esses problemas. Mas eu analiso que a China, ela tem uma outra maneira, né, de tentar lidar com isso. Por exemplo, vamos lá. As grandes marcas de luxo que o Kaiwan citou, vamos supor, Louis Vuitton, Gucci, essas marcas, elas têm as suas fábricas na China. E o que diferencia, né, a Louis Vuitton quando ela sai da China e vai para os Estados Unidos, por exemplo? O que diferencia é lá o símbolo que eles botam na bolsa. É só isso, porque a bolsa, ela é igual, ela tá lá pronta na China, eles só vão lá e colocam a etiqueta. E aí, com essa etiqueta, eles vão lá e cobram 40 mil, 50 mil numa bolsa. Enquanto hoje dólares. A China já escancarou, na verdade, que essas bolsas, eles vendem muito mais baratas e são as mesmas bolsas, né, que a gente observa que são vendidas no mercado de luxo. E isso que eu venho vendo é que a China, além de tentar trazer mais acessibilidade aquilo que era considerado apenas algo de qualidade, uma bolsa de couro, algo que estava longe de uma pessoa com menor poder aquisitivo poder adquirir, a China vem trazendo essa maior acessibilidade e eu vejo que a China melhora a qualidade dos produtos em si para a população acessar. E isso, ao meu ver, com o tempo, vai talvez trazer uma tendência de menos consumismo, né? Porque a pessoa vai ter uma roupa de mais qualidade, um sapato de mais qualidade. Então, claro, no começo ainda poderá ser que a pessoa não vai ter que comprar um objeto que não vai ter tanta qualidade, vai ter a questão da obsolescência programada, vai quebrar, vai precisar recomprar. Mas eu vejo que a tendência da China é investir mais em questões de qualidade e produtos duradouros. E aí talvez essa é uma tendência do consumismo ir diminuindo com o tempo, apesar de que vai ser uma grande questão, né? Como que a gente vai diminuir o consumismo e ao mesmo tempo ainda continuar exercendo, né, desenvolvendo as forças produtivas, algo que a gente vai ter que se questionar. Em relação à saúde na China, olha, eu confesso que eu até não acompanho tanto a questão da saúde na China. A China tá tendo, acho que talvez o Kaiwan pode ajudar um pouco aqui no debate. A China tá, sim, vindo com desenvolvendo a saúde pública deles, né? Mas eu vejo que a China ainda tem outra maneira que não, por exemplo, o SUS, né? Como o SUS no Brasil funciona. É que o SUS, ele seria
talvez até uma inspiração aí para os chineses, né? Uma inspiração para o mundo em relação ao funcionamento dele. O problema do SUS hoje, na verdade, é a financiarização do capital. Isso é o que estraga o SUS, né? Hoje a gente tem muito mais as empresas privadas parasitando o dinheiro público direcionado para o SUS, e isso é o que faz com que a gente ainda tenha, né, problemas, falta de atendimento, falta de exames, né, Mas será dificuldade. que o Estado aporta valores suficientes para a sustentabilidade do SUS? Olha, Roberto, vamos lá. Hoje, o Brasil tem um bom investimento em relação à questão financeira do SUS. Se eu não me engano, 9% do PIB vai aí direcionado ao SUS. Se a gente for pegar países, claro, não é dos melhores investimentos, poderia ser melhor. Se a gente for pegar aí os países europeus, a Alemanha, se eu não me engano, investe 11% do seu PIB em saúde. Mas a grande ponto-chave hoje do SUS não seria a questão mesmo do investimento em si. O dinheiro vai até direcionado ao SUS, só que a grande questão é a terceirização dos oferecimento de não é produtos, é oferecimento de serviço, isso, exato. Os serviços ainda são terceirizados no Brasil, né? Então, por exemplo, precisa fazer um exame de sangue. Aí você tem que ir num laboratório terceirizado, a prefeitura vai passar verbas para essa empresa vai cobrar, vai superfaturar em cima, vai entregar um trabalho que não é de tanta qualidade, né? Então aí são os defeitos do SUS. Eu acho que para a gente melhorar o SUS, a gente tem que estatizar as nossas empresas. E eu acho que talvez a China iria mais para um caminho da estatização, né, das empresas para garantir o controle, garantir a qualidade, melhorar, né, os preços e os acessos. Mas eu gostaria de ouvir, Caiuan, o que você tem a dizer? Eu não sou especialista em SUS, mas eu estava até conversando com um amigo meu doutorando da UFSC, e ele chegou numa conclusão que eu concordo muito, né? O SUS, ele foi implementado e elaborado em um momento de neoliberalismo no Brasil, né? O SUS, até hoje, nunca viveu uma política realmente desenvolvimentista, né? De desenvolvimento da indústria nacional para a produção de insumos, remédios. Existe uma tentativa, né, através do governo Lula, através do governo Dilma. Ele tem uma boa base, digamos, socialista. Ele vem de ideias socialistas, o SUS, mas entendo, sim, concordo que ele ainda em prática não é. O SUS até hoje... A insulina nós voltamos a produzir agora, produzir agora, depois de 20 anos, né? Uhum. O SUS, ele vive uma austeridade fiscal desde a década de 90, querendo ou não, o Lula e a Dilma também, eles governaram esse país e nunca tiveram força congressual, né, para conseguir alterar essas políticas macroeconômicas do Brasil, né? Então o SUS sempre viveu, diríamos, uma austeridade, e também com os ataques dos planos privados ao Sistema Único de Saúde, né? Nós vivemos num cinturão de controle, né? Isso. Os governantes não têm muita liberdade. É um paradoxo, você tem o SUS, que é dinheiro público, mas quem consome a grande fatia do SUS é o capital privado. Sim. Nós não temos um laboratório público. Mais de 85% do dinheiro da verba do SUS vai para capital privado. Esse é um dado fundamental, eu não tinha esse dado. Mas por aí você está explicado. Porque vamos olhar pela nossa cidade. O que você vê? As redes, os atendimentos nos bairros, no setor primário, até lá, digamos, o postinho é público, o médico é servidor, o que é consumido lá, o serviço que é prestado lá é público. Agora, quando você cai para os investimentos mais sofisticados, o setor terceirizado, o terciário, no caso do atendimento médico hospitalar, ali tudo vem do privado. Tudo. Os exames, você não tem um laboratório público de nada. Até o raio-x, tomografia, computadorizada, tudo
Todos os exames são privados. Nós quase fugimos um pouquinho do tema, né? Sim. Vamos tentar nos manter dentro da China. Sim. A gente usou esse comparativo do SUS, né? Sim. Com o serviço que é prestado na China. Mas aqui, vocês entraram num tema que eu acho que ele é fundamental para o mundo hoje. E quando se fala em China e se fala em socialismo, capitalismo ou social-democracia, tem um ponto que eu acho fundamental nisso tudo, que é a inteligência artificial, a ascensão do mundo às novas tecnologias. Isso vai nos levar para onde? Isso vai nos levar para um supercapitalismo, onde toda a riqueza, força de produção e capital e domínio vai estar na mão de poucas pessoas? Ou isso vai nos levar para um socialismo de Estado? Porque assim, nós exaltamos a produção de um carro em 70 segundos, enfim, a China faz prédios em 30 dias, mas isso na sociedade capitalista, no mundo que nós vivemos, para onde vai nos levar essa alta tecnologia? Nós vamos criar um Estado capitalista, supercapitalista? Posso responder, Roberto? É para vocês responderem, tá aí a provocação. Eu tenho a seguinte visão. Se você acelera, melhora a tecnologia no sistema capitalista, a tendência é a concentração e centralização do capital. Isso é regra do sistema capitalista. Você vai formar superbilionários ou trilionários. Elon Musk virou trilionário, ou alguns já são trilionários no mundo. Suas empresas, seus capitais são trilionários. Então, o que ocorre? Por quê? Porque a sociedade americana, a sociedade ocidental capitalista, vai formar esses grandes bilionários ou trilionários. Agora, se você está numa sociedade socialista, você usa essa alta tecnologia, mas não para concentrar, porque esses capital pode estar na mão do Estado, pode ser uma empresa estatal, que para uma empresa coletivizada, o capital coletivizado, socialista, e aí você não vai formar bilionários ou trilionários. Você vai distribuir essa riqueza, vai fortalecer ela, você redistribui ela a partir do Estado, seja via impostos ou via outros meios, e você distribui a riqueza para toda a sociedade, que ela fica ao alcance de toda a sociedade. E o capitalismo tem esse problema. A tecnologia sempre serviu ao capitalista para ele centralizar e concentrar capital, o que inverte no socialismo. Girardi, isso está ocorrendo na China? É exatamente nessa linha que ele falou, né? A China está tendo diversas produções, já é automatizado, né? Esses dias saiu uma notícia, não sei se foi semana passada que eu compartilhei, que eu fiquei abismado, que, por exemplo, tem uma mineração lá que eles estão fazendo, gigantesca, enorme, que os caminhões, aqueles caminhões gigantescos de mineração, aqueles tratores, enfim, todos aqueles equipamentos de mineração são controlados por inteligência artificial e pelo 5G. Não tem ninguém trabalhando naqueles caminhões, não tem um operador do caminhão operando o caminhão. É tudo IA e 5G. Esses dias a China asfaltou uma rua lá, uma avenida, uma estrada, tudo por IA e 5G. Não tinha nenhum trabalhador lá com o pé no chão no asfalto. Era tudo máquina operando, né? Então existe uma automação, né? Existe a gente está chegando num nível tecnológico com a inteligência artificial, com o 5G, em que inclusive o 5G a China saiu na frente nessa corrida, né, tecnológica. A China já está testando o 6G lá na China, né? E 80%, se não me engano, 80% do território chinês já tem rede 5G, né? O Brasil está penando aqui para ter mais ou menos o 4G em todo o território nacional. Claro que a gente tem muitas áreas que não são habitáveis e tal. Então eu acho que é uma discussão válida, mas a China dá uma alternativa, né? Que é diferente do capitalismo, né? E por isso que não dá de dizer que a China é capitalismo de Estado. Né? Isso é a próxima pergunta. Isso não a China não é capitalismo de Estado, né? A China está dando uma alternativa a esse sistema capitalista mundial e a essa neoliberalização, onde a concentração de renda está aumentando bastante, né? A China está fazendo um caminho inverso, está fazendo um caminho contrário, né? Onde a automatização das plantas industriais, né, e da industrialização vai servir como uma liberdade maior para as pessoas aproveitarem suas vidas e as máquinas trabalharem para a sociedade, para o bem comum e para o povo.
A doutora Larissa vê assim também? É possível planificar a inteligência artificial e as novas tecnologias para disponibilizar a todos o resultado do trabalho das máquinas? Numa sociedade socialista, sim. Inclusive, essa discussão eu e o pai tivemos, né? Porque alguém nos questionou. Bom, a inteligência artificial, a pessoa temia, né? A inteligência artificial e disse que isso seria ruim, né? Que a gente ia gerar um desemprego em massa com o avanço da inteligência artificial. E aí eu e o pai entramos numa discussão. Realmente, numa sociedade capitalista, a gente poderá ter que se preocupar com o avanço da inteligência artificial. Muita gente vai perder o emprego. E aí, para onde essas pessoas vão, né? Porque os grandes capitalistas vão querer lucrar em cima dessa tecnologia. Agora, numa sociedade socialista, o avanço da inteligência artificial e de outras tecnologias é muito bem-vindo e é muito bom, porque cada vez mais a gente vai reduzir jornadas de trabalho, a gente vai melhorar a qualidade, né, do trabalho, não vai, provavelmente a gente vai diminuir esses trabalhos braçais, maçantes, né, que vão passar a ser automatizados, e enquanto isso o trabalhador pode exercer outras funções, pode ter lazer, pode ter cultura, né, estar com a sua família, então vai melhorar a qualidade de vida numa sociedade socialista. Só para complementar, né, ao mesmo tempo que está se automatizando tudo, né, nas linhas de produção, nas plantas de produção, cada vez mais a mão de obra chinesa é uma mão de obra muito altamente qualificada. A China é o que mais forma engenheiros aí no mundo hoje, né? Então, aquele que hoje em dia está lá na universidade chinesa, está se formando engenheiro, está, sei lá, especialista em inteligência artificial, em 5G, enfim, há uma geração atrás, talvez o pai dele era trabalhava em chão de fábrica. E tem muita gente no Brasil que pensa que ainda é assim, que o produto chinês é mais barato aqui porque lá se explora muito a mão de obra. Essa não é mais a realidade. Essa né? questão do preço do produto chinês, primeiro que hoje o produto chinês ou tem a mesma qualidade ou uma qualidade superior ao produto, diríamos, ocidental, mas o preço dos chineses é tão competitivo assim, é tão barato assim, não é porque a mão de obra é barata, né? Porque se a gente pegar o salário médio chinês, hoje ele já é maior do que o salário médio do brasileiro, né? Então, o que ocorre na China hoje é com toda a infraestrutura que a China oferece às empresas, todos os trens, aeroporto, enfim, acesso a rotas internacionais do mercado internacional de navios, faz com que os produtos fiquem mais baratos. A energia elétrica também. A energia né? é mais barata, tudo é mais barato na China, porque existe, né, principalmente nas zonas econômicas especiais, né, o Estado dá todas as condições necessárias para uma empresa, seja privada ou pública, né? Por exemplo, a Huawei é uma empresa, uma cooperativa, né? 99% das ações da Huawei é distribuída entre os próprios trabalhadores, né? Mas o Estado dá total estrutura necessária para que aquele produto saia daquela, enfim, tanto em questão de recursos de matéria-primas, quanto também de transporte, de logística, dá total infraestrutura para que esses produtos entrem para a rota internacional e fiquem com um preço muito mais barato e competitivo que outros países e empresas que penam em outros países para fazer um frete, para qualquer coisa, né? Para essas obras de infraestrutura, até mesmo trazer o exemplo do Brasil, né? Primeiro que é rodoviarista aqui o nosso transporte, a nossa logística, e muitas BRs aí não estão nem duplicadas direito, né? Então é mais ou menos nesse sentido e nessa lógica. Um país continental. Um modal dos piores, né? Dr. Célio, o nosso especialista em China, cientista social, futuro doutor, né, sobre China, nos antecipou um debate, uma provocação que eu já ia fazer para vocês. Porque o capitalismo, a essência do capitalismo é a produção e a busca do lucro. Explorando também a mais-valia, a mão de obra, né? E com isso vai acumulando uma classe rica, milionária, bilionária. E na China nós temos todos esses ingredientes. Nós temos um país que é a locomotiva do mundo, que produz muito
que vende muito, e isso é milenar já, ou pelo menos secular, essa capacidade da China de ir ao comércio e comerciar com outras nações. Mas, enfim, ela tem todos os ingredientes de uma economia capitalista. A China, ela é capitalista, ela é socialista, ou ela é, como muitos economistas dizem, um capitalismo estatal, capitalismo de Estado, liderado por um planejamento do Partido Comunista, mas que no final é uma mesma, digamos que seria o mesmo instrumental capitalista utilizado por outros países. Primeiramente, a China é socialista. Ela não é capitalista. Ela não é um capitalismo de Estado. Mas ela é uma socialista, na fase inicial. Porque o socialismo na fase inicial, ele ainda tem esses ingredientes. Ele ainda tem ingredientes do capitalismo. O próprio mercado, ele tem empresa privada, né? Obviamente que as empresas privadas, por mais que elas estejam dentro do planejamento estatal, aí que está, ela é socialista porque a China ela é toda planificada, toda planejada. Apesar que as empresas têm uma livre iniciativa, mas elas existe uma orientação geral. O Estado escolhe os nichos que ele quer desenvolver rápido, o que ele dá prioridade, e ali os investimentos são focados, seja no capital privado ou no capital público. Não, qualquer cidadão pode empreender? Pode, qualquer cidadão pode empreender na China. Mas, se ele estiver num dos nichos que o Estado está priorizando, por exemplo, vamos pegar o exemplo do nicho da inteligência artificial. Se você é um empreendedor hoje na China, que vamos supor, da inteligência artificial, você vai ter muitas benesses do Estado. Você vai ter. Então o Estado ele sempre está presente. Por quê? Isso não existe no capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado, ele é uma forma de você também, de você se industrializar, ou de você criar certas tecnologias também. O Estado prioriza e financia. O Brasil, por exemplo, tem o BNDES, tivemos a época varguista do Vargas, Getúlio Vargas, que é chamado no Brasil um capitalismo de Estado. Mas ele não era de planificação geral, como era da China. Tinha certos nichos, certas empresas que eram planejadas. O milagre econômico dos anos 70? Que é fruto do varguismo, do planejamento de Vargas. O milagre econômico dos anos 70, ele vem de lá, ele vem de Getúlio. Essas grandes obras tocadas pelo Estado. Sim, obras pelo Estado. Isso é capitalismo de Estado, que a ditadura militar enterrou, ela jogou fora, ela não manteve algumas empresas estatais, mas chegamos no final da ditadura militar, a gente ainda teve empresas estatais, mas esse projeto de capitalismo de Estado estava enterrado nesse período. E depois se adotou o neoliberalismo, então foi enterrado de uma vez. Mas o socialismo, a China tem planos quinquenais, o Partido Comunista Social, milhões e milhões de pessoas participam do planejamento estatal, participam da planificação da economia, participam de tudo isso. Ela é uma sociedade social, e o Partido Comunista se intitula marxista-leninista, né? Usa filosofias tradicionais da China, como confucionismo, taoísmo. Essas filosofias elas estão ainda muito fortes, elas estão juntas com o marxismo-leninismo. Por quê? Porque elas também trazem no seu seio uma filosofia muito social. Então a China tem essa característica. As filosofias chinesas, elas me parece que são diferentes das ocidentais. Nós adotamos aqui as gregas, Aristóteles, Platão, né? E parece que existe uma diferença ali, né? Então eles trabalham muito a questão, por isso que eles conseguiram casar com o marxismo, entendeu? Fazer uma verdadeira junção. Essa é uma forma, mas então a China, para classificá-la, ela é socialista na fase inicial. O Dr. Girardi já antecipou um pouco a posição dele, mas ele tem mais um tempinho para fundamentar. A China, eu vou muito na linha do Jabbour, né? Para mim o Jabbour é um
para mim, o melhor especialista que tem em China hoje no Brasil e talvez um dos melhores do mundo. E ele traz que é uma nova formação econômica social de orientação socialista, né? Está emergindo na China uma nova formação econômica e social que nunca foi vista antes na história do capitalismo e na história até mesmo do socialismo da União Soviética, né? O que o Jabbour traz, né? E ele cita, por exemplo, é o Zemin, né? Que o Zemin diz que é um socialismo de mercado, né? Então esse socialismo de mercado ele traz questões do capitalismo e da teoria marxista-lenista e, enfim, do confucionismo também, que é a base filosófica chinesa, que faz com que possa existir capital privado lá na China, mas ao mesmo tempo que existe esse capital privado lá na China, o Elon Musk, que tem fábricas lá, ele não pode fazer o que ele quiser lá na China, né? Que lá não é uma anarquia, né? Não é uma anarquia do mercado, né, que é o capitalismo, né? Lá existe um planejamento, uma planificação econômica para que aquelas empresas privadas cheguem nos resultados econômicos, nos resultados de empregos que a China quer chegar. Então aquilo lá é totalmente controlado pelo Estado, né? Como ele citou que tem um BNDES aqui no Brasil, lá tem milhares de BNDES, né? É isso que falta, né? O capital privado que existe na China depende totalmente, né, do Estado chinês, do Partido Comunista da China, de fazer. Eles não podem fazer o que eles querem lá. Eles fazem aquilo que está planejado nos planos quinquenais, aquilo que está planificado, e através dos incentivos das ferramentas fiscais e econômicas que o Estado tem, que tem diversos bancos de desenvolvimento lá, e os grandes conglomerados estatais, faz com que o encadeamento produtivo daquelas empresas privadas elas dependam das empresas públicas, das empresas estatais, enfim, e essas empresas estatais fazem com que o encadeamento privado, que essas empresas estatais, elas sirvam esse encadeamento privado. Então não tem como a Samsung, a Apple, qualquer outra, enfim, a empresa do Elon Musk, enfim, não tem como chegar lá e fazer o que eles quiserem, né? Então, tanto é que, só para finalizar, a Apple queria transferir parte da sua cadeia produtiva, né, e transferir para a Índia. A Índia é capitalista, né? Queria até 30% ou 50%, até eles colocaram uma meta, não sei se é 2030 ou 2035, mas eles não conseguem botar toda essa cadeia produtiva que existe dos iPhones lá na China para a Índia. Porque lá a China dá a infraestrutura necessária e a mão de obra qualificada necessária de engenheiros, enfim, para produzir os celulares lá. Então eles não vão conseguir transferir isso para outro país, né? Porque a China fez com que, através dos mecanismos estatais, essas empresas hoje dependem, né, de produzirem lá. Então quem dá as cartas não é a empresa privada, né? Não é que nem aqui no Brasil que chega uma BMW que se transferiu ali para Araquari, né? Claro que tem que ter algumas vantagens, né? A BMW dá as cartas. Quem dá as cartas é o Partido Comunista da China. São os comunistas. E eles seguem aquilo que é bom para a sociedade, para o comum, para o povo chinês, né? Para o desenvolvimento do povo chinês, né? Eu só quero complementar o que o Kaiyuan falou, que isso que a gente precisa compreender. A China hoje é comandada, liderada pelo Partido Comunista Chinês. E aí nós temos que analisar quais são os objetivos, né, do partido. Porque a gente ainda vai ter no socialismo características do capitalismo, porque é um modo, né, ali de transição até o comunismo. Comunismo, a gente não tem nenhum país ainda comunista, né? Mas como que a China trabalha, né? Qual é o objetivo da China? Então, a distribuição da riqueza, né? Não é o acúmulo de capital. Então, aí que é um ponto importante para a gente compreender que a China tem, sim, né, uma orientação socialista, talvez como... Essa orientação é só um conceito filosófico, ideológico ou prático, como coloca o Girardi? A máquina estatal, o Partido Comunista tem esse controle e se sobrepõe à força do capital econômico, dos empresários, dos bilionários que existem lá? Eu diria que é ideológico. Sim. Também, não só prático, né? Acho que concordo. Sim.
O dia que seu partido perdesse esse controle, daí viraria capitalista. Aí ia cair o socialismo. Essa é a questão fundamental. O Partido Comunista Chinês, ele tem uma transição um tanto difícil, não vamos negar isso. Ele quer chegar ao comunismo, que é uma sociedade de plena igualdade, que não tem Estado, que não tem dinheiro. Que é um pouco utópico na nossa realidade. Mas sim, mas o Partido Comunista quer isso. Ele sabe, para ele chegar no comunismo, o comunismo tem que avançar em muitos países pelo mundo. Não pode ser só numa China ou no Vietnã, ou 3, 4 países. Ele tem que avançar no mundo. A classe trabalhadora precisa criar consciência socialista e avançar. O mundo capitalista precisa cair. O Partido Comunista Chinês acredita que o capitalismo vai cair. Ele tem uma fase também transitória na humanidade. Mas cai pelas suas próprias deficiências. Cai pelas suas deficiências, mas a classe trabalhadora tem que acordar para derrubar. Nenhum sistema econômico e social cai sozinho. Por mais perdulário que ele seja, por mais miséria que ele cause e provoca, ele não cai sozinho. Mas daí eu concordo com vocês aqui numa posição que foi trazida, que o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, ela contribui para uma socialização dos bens de consumo. Então ela caminha mais em direção ao socialismo, é uma vantagem sobre o capitalismo. Porque o meio de produção do capitalismo, ele tem que ser concentrado. Uhum. E impede para que as pessoas possam trabalhar e ter renda, porque precisa ser concentrado, precisa ter a mais-valia, precisa ter exploração, mas precisa ter gente com renda. A partir do momento que você concentra toda a produção em máquinas, as pessoas têm que ter renda, aí fica sem renda. Então o capitalismo tem esse problema. Eu quero avançar um pouquinho para a gente tentar ser um pouco mais sintético nas respostas, porque tem umas 2 ou 3 perguntas que eu fiz que gostaria que a gente concluísse, né, dentro desse nosso podcast, que depois, logicamente, poderia ser feito em várias questões aqui que deveriam ser debatidas, né, que a gente traz, se fala aqui sobre, por exemplo, as questões fiscais da China, porque eu nunca vi empresário reclamando de imposto da China, né, mas seria um assunto para um outro debate. Nessa situação que se coloca, aqui o entendimento da bancada é que a China é um país socialista. Um país socialista pode liderar o mundo economicamente? Pode, tranquilamente. Não é uma contradição no mundo capitalista? Não é uma contradição. Não é, sabe por quê? Tanto que a China já lidera o mundo. A China já é no comércio, no mundo, já é líder no mundo. E não é contraditório. Por quê? Porque ela amplia. A China, ela não intervém. Se ela é socialista, ela não intervém no país capitalista, diga, você tem que ser socialista igual nós. Ela não exige isso. Ela apenas mantém relações fraternas, relações comerciais. Ela não dá o pitaco capitalista. Eu não vou negociar com vocês como é o Trump nos Estados Unidos. Eu só negocio com quem aceita a minha ditadura, quem me aceita como imperador do mundo. A China não põe essas regras. Por isso que ela pode ser socialista e negociar livremente com qualquer país capitalista. É isso, Girardi? A China, ela primeiro, né, que pelo que conhecidos pesquisadores que foram para a China, né, e acompanharam a mídia, acompanharam o dia a dia chinês, lá não se diz, porque a China vai dominar o mundo, né? A China não vai dominar o mundo, né? Porque a gente está passando por um momento de transição, né, de uma unipolaridade global, né, que desde a Guerra Fria se tinha, né, que é os Estados Unidos sendo o poder hegemônico, para uma multipolaridade global, né? Então existe diversos países que estão surgindo, diríamos, como líderes regionais. Os Estados Unidos está resistindo muito os Estados Unidos, ameaçando. Os Estados Unidos está fazendo de tudo para que isso não aconteça, mas isso é um caminho natural já, porque cada vez mais os Estados Unidos vêm enfraquecendo. Claro que ele é muito forte ainda, financeiramente, militarmente, economicamente. Mas a gente está num processo de uma multipolaridade global, então está se tornando, surgindo diversos países que são líderes regionais e, consequentemente, com essa força do sul global, né, vai fazer com que se torne uma multipolaridade global. O Brasil, diríamos, na América Latina é um país que é um líder regional, historicamente já é assim, né? Lá
lá na África, né? Enfim, tem a Etiópia, tem a África do Sul, na Ásia tem a China, tem o Vietnã, tem Laos, né? Tem também entre a Ásia e o Oriente Médio tem o Irã, que é hoje está se tornando um líder regional, uma potência regional, enfim. Então, a China, diríamos, ela pode liderar essa nova ordem econômica, ela pode liderar, mas ela não está pensando em dominar o mundo, né? Isso. Ela está pensando em criar uma sociedade harmoniosa global, né? Eu só queria complementar que a gente muitas vezes tem uma visão do imperialismo ocidental sobre isso, né? A gente, inclusive, pessoas do campo da esquerda tem uma discussão, né, de dizer que a China seria imperialista, mas eu particularmente discordo dessa visão, porque a China, ela não tem como objetivo, por exemplo, os Estados Unidos vai chegar numa nação, vai querer impor a sua cultura, né, as suas maneiras de pensamento, religião, enfim, acaba com a soberania nacional daquele país. A China não. A China, ela respeita a soberania nacional, ela respeita a cultura, a religião, né, todas as questões ali particulares de cada nação, mas o objetivo é realmente fazer parceiros, né, é crescer, ajudar os outros países, como a gente estava falando antes, a questão do ganha-ganha, né, que você citou, pai, que um ganha aqui, o outro também ganha lá, então é diferente, né? Liderar não significa impor. Exato. Liderar significa, pelo seu potencial econômico, cultural, apenas lidera, digamos, pode liderar um bloco econômico mundial, vamos dizer assim. Eu entendo assim, quando falo que a China pode, como país socialista, liderar o mundo, não significa aquela liderança americana que foi meter bomba para tudo que é lado. Significa liderar economicamente, contribuir para que todo mundo harmonicamente se desenvolva. Mas aí a coisa começa a esquentar, porque no mundo que nós vivemos, unipolar, as coisas não acontecem harmonicamente. Nos Estados Unidos, recentemente, através do Trump, logicamente, graças à democracia, ele tem um tempo previsto para deixar a Casa Branca, mas enquanto ele permanece tem feito muitos estragos e ameaças. Então recentemente ele ameaçou os BRICS, ameaçou destruir os BRICS, a China e nesse conjunto o Brasil. O que o Brasil ganha em estar próximo à China e quais os riscos para o Brasil com essa ameaça não velada, mas clara, explícita dos Estados Unidos de descontentamento e enfrentamento com os BRICS? O Brasil desde 2009 e a China, desde 2009 a China é a economia que o Brasil mais exporta, é o primeiro parceiro comercial do Brasil, desde 2009. Estados Unidos é o segundo, mas com valores bem menores. Bem menores. Então veja só, vamos pegar esse exemplo. Se a China é o maior parceiro comercial já desde 2009, nós poderíamos entre China e Estados Unidos optar pelos Estados Unidos? Claro que não poderíamos. Para o Brasil seria um péssimo negócio se nós optássemos agora pelos Estados Unidos e deixaríamos a China de lado. Isso hoje é para a grande maioria dos países. A China é o maior parceiro comercial, se eu não me engano, de mais de 100 países do mundo. Pode me corrigir, talvez eu esteja, são dados. Então, esses, vamos dizer, 100 países, para eles é melhor optar pelos Estados Unidos ou pela China? Eles já é o maior parceiro comercial, parece que já automaticamente já... Mantendo a linha que o Brasil mantém, de tentar dialogar com todos, o que nós ganhamos com essa proximidade com a China? O Brasil tem que manter o máximo de esforço de ter relações comerciais com os Estados Unidos. Nós não temos por que romper com os Estados Unidos do ponto de vista das relações comerciais. O que nós temos que fazer um grande esforço nacional de construir nossa soberania nacional em praticamente todos os produtos que nós compramos dos Estados Unidos. Aí nós temos que construir nossa independência, tornarmos autossuficientes.
nesses produtos. Porque é uma necessidade histórica de nós enfraquecer o imperialismo. Porque o imperialismo é da guerra. Se nós não enfraquecermos os Estados Unidos, o mundo vai cair numa guerra horrorosa. O mundo vai sofrer uma guerra muito pior que a Segunda Guerra Mundial. Porque o imperialismo, Lenin disse isso no livro dele, o dirigente da Revolução Russa disse isso no livro O Estado e a Revolução. Isso. Ele deixou, e claro hoje, que o imperialismo ele também vive da guerra. Ele não só vive da exploração capitalista, da mais-valia, ele precisa da guerra. Porque a indústria armamentista hoje nos Estados Unidos é a indústria maior que existe. Ela é uma indústria que exporta e movimenta trilhões de dólares. Então o imperialismo americano pode-se dizer que ele vive hegemonicamente da produção de armas hoje. E aí, produzir armas significa guerra. Num lugar, se você não faz a guerra diretamente, mas exporta ela para outro país fazer a guerra. Então, esse é um grande problema. Eu diria que o Brasil tem que romper com os Estados Unidos. Mas isso não é uma ruptura que tem que chegar lá, dar um decreto, nós estamos rompendo relações comerciais. Isso Hugo Chávez fez com os Estados Unidos, de certa forma. Por isso que a Venezuela caiu, deu esse problema, que não conseguiu mais vender o petróleo. Foi uma ingenuidade. Eu admiro o Hugo Chávez, mas foi uma grande ingenuidade quando ele chamava o ex-presidente lá de bandido, como é que ele chamava o Bush lá? O Bush terrorista. Isso. Ele foi uma série de acusações enquanto ele estava vendendo petróleo para os Estados Unidos. Então era uma ingenuidade dele. Eu via isso. Se eu tivesse tido oportunidade de dar uma faladinha no ouvido do Hugo Chávez, eu teria dito: Hugo, fica um pouquinho quieto, venda petróleo, constrói uma sociedade socialista, mas não precisa ficar xingando. A China nunca fez isso, a China nunca xingou os Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos consideram-se grande inimigo da China, eles têm um medo da China. Porque a China, ela quietinha, foi construindo sua economia, sua força. E o Brasil tem que sair da mesma forma. Nós não precisamos sair xingando os Yankees e romper da noite para o dia. Não, vamos negociar firme com eles. Se eles não cederem, vamos também aplicar-lhe taxas. Vamos também fazer. Agora, em nenhum momento nós vamos tentar deixar de vender alguma coisa. Enquanto eles comprar 1 quilo de arroz de nós, uma laranja, um suco de laranja de nós, vamos vender para eles. Mas a realidade, né, Girardi, é que nós somos mais sujeitos à influência dos Estados Unidos do que a própria Venezuela. Aqui nós temos muitos patriotas da Disney. Sim. Então não é uma situação fácil. Vale a pena correr esse risco? Que inclusive bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil, o que ele tem a ganhar se alinhando ao Sul Global, se alinhando ao BRICS, é a soberania nacional, né? O Brasil, tu tem razão, né? Ele é um país que muita gente ainda defende os Estados Unidos, né? Eu acho que são mais de 30%. Esse dia saiu uma pesquisa, né? Foi essa semana ou semana passada que saiu uma pesquisa que 30% dos brasileiros eles defendem os Estados Unidos, que o Brasil tem que se alinhar com os Estados Unidos. Mas o que o Brasil vai ganhar se alinhando com os Estados Unidos e com a Europa? Vai continuar sendo um país submisso, um país ajoelhado aos interesses dos Estados Unidos, da Europa e do imperialismo. E para simplificar, essa submissão na economia resulta em mais pobreza. Sim. Né? Menos tecnologia. A questão do cartão de crédito e agora a questão do Pix. Por que o presidente dos Estados Unidos não quer o Pix? Porque as bandeiras americanas, a Visa, o Mastercard, estão perdendo milhões. Aí explica, e eu tinha dificuldade de entender isso, tu já atua também no direito do consumidor, por que nem por meio de legislação, nem por meio de incentivo fiscal, o Brasil não consegue mudar o patamar de 14%, 15% de juro do cheque especial, do cartão de crédito, dessas bandeiras. Não tem nenhuma bandeira alternativa e nós não conseguimos nem via legislativo, nem executivo. Eles não aceitam nem que a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil ofereçam uma linha
com juros menores. Então aí a gente percebe o quanto é maléfica essa influência, essa ingerência, e aí também o quanto é frágil a nossa soberania. Porque nós dependemos de GPS deles, nós dependemos de tecnologia deles, né? Então nós dependemos de satélite deles. São coisas que o Brasil não se voltou para desenvolver, né? É outro podcast, mas né? Só para a gente fazer a questão do Pix é um exemplo claro, né? De como a gente pode... O Brasil é soberano com o Pix. Né? O Brasil tem mais controle da sua economia com o Pix, desde que o Pix foi implementado. Né? E automaticamente, como você falou, a Mastercard, a Visa, as bandeiras de cartões perderam um lucro que se tinha, perdeu um espaço que se tinha nas transações financeiras, né? O Pix hoje ele movimenta bilhões, né? Então essa é uma das garras do imperialismo que estão entranhadas na sociedade brasileira e na economia brasileira, que é a financiarização da economia, né? Que é o neoliberalismo. E diferente do que os incautos acreditam, os Estados Unidos ele intervém muito em benefício das suas empresas. Sim, exatamente. É um capitalismo protegido pelo Estado. Tanto que essas sanções, Roberto, essa taxação ali, ela não tem muito... Tudo bem diz respeito a Bolsonaro, mas o por trás existe todas as Big Techs que estão ali. A Visa, a Mastercard, todo mundo. Os Estados Unidos, né? para os outros, né, tem que ser liberalismo, tem que ser o neoliberalismo, tem que ser consenso de Washington, tem que se privatizar. Já para eles é um capitalismo, isso para mim, os Estados Unidos é sim um capitalismo de Estado. Porque é um Estado que protege a todos os momentos os interesses das suas empresas. E põe pela força, capitalismo né? de Estado é quase um pleonasmo. Né? Exatamente. Né? E sabe qual é? Tem que ter Estado. Tu sabe o que os Estados Unidos estão cobrando da China nesse acordo comercial lá que eles estão discutindo? Não sei se concluíram essa semana, mas acho que ainda não concluíram ele completamente. Eles estão exigindo que a China se submeta a Hollywood, que os filmes americanos sejam exibidos. Então é ridículo, como tu diz, eles estão diretamente só interessados eles nos são negócios. democratas no seguinte sentido: ou você me fornece o seu petróleo no preço que eu quero pagar, ou eu vou invadir e vou destruir a tua produção. Exato. É isso, doutora Larissa? É isso, né? Os Estados Unidos, então, aqui vai continuar. Se o Brasil, né, concordo, não tem que romper imediatamente relações com os Estados Unidos, não temos que querer guerra nesse momento, mas a gente tem que entender que a gente vai continuar sendo o quintal deles. Eles não vão vir com o objetivo de querer melhorar o Brasil, querer trazer infraestrutura para o Brasil, avanço. Isso nunca foi o objetivo dos Estados Unidos. Enquanto a relação com a China, a gente já pode ver que o interesse é outro. A China quer contribuir para um desenvolvimento brasileiro. Hoje o presidente Lula respondeu ao Trump, que mandou um recado que queria acesso às terras raras do Brasil, ou seja, aos minérios, né, os minérios mais raros. Sim. E aí o Lula já respondeu que aqui não, mané, né? Mas a gente sabe o que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos está tentando, diante de uma situação de perda cada vez maior, de perda de poder econômico interno, né? Aumento da pobreza, enfim, uma série de problemas que eles estão enfrentando. Ele está tentando resolver isso às custas do mundo. E nós temos que cuidar, porque assim como eles fizeram guerra com vários outros países, o Brasil é muito frágil pela proximidade que nós temos com os americanos. Falando das terras raras que tu falou ali, essa foi o que empacou eles e a China. Lembra quando eles aplicaram o tarifaço na China, de repente ele se tocou que ele é um elemento, uma figura que parece que não entende muito de economia. De repente ele constatou, avisaram ele, olha, as terras raras que nós consumimos aqui são chinesas. De repente a China tinha uma baita arma na mão. Porque o chinês, além de possuir as terras raras, ele tem a capacidade tecnológica? Tecnológica. Ele pode pegar esses extratos desses minérios. Eles têm pouca produção, né, de terras raras, mas eles compram dos outros e as transformam, porque são 17 minérios e praticamente todos estratégicos. As terras raras são um conjunto de 17 minérios. E em todas as tecnologias de ponta elas são usadas. E aí, de repente, ele se tocou, como é que nós vamos lançar míssil? Como é que nós vamos para o espaço se nós não tiver acesso a essas terras? Aí a China tinha uma baita cartada na manga e pôde pressionar eles. Para encerrar, eu trago aqui uma última pergunta sobre o que
o homem público brasileiro pode aprender com o modelo chinês? Eu acho que a gente aprende muito também com essa forma transparente que os Estados Unidos está fazendo política. Porque antes do Trump, as coisas ficavam assim, muito subliminares, né? Os bastidores. Os bastidores. Agora ele fala com clareza, não, eu só vou à guerra da Ucrânia se eu receber tantos bilhões e tanto de terra. Do Brasil eu quero isso, quero aquilo, vocês estão nos atrapalhando, né? Enfim, apesar que lá no Rio Grande do Sul tinha um ditado que a gente aprendeu muito cedo, isso desde da Guerra Farroupilha, que quem mercadeja não peleja, quem pretende vender e comercializar não pode fazer guerra, né? Mas o que o homem público brasileiro, e quando eu falo homem público não é só o presidente da República, né? Eu falo desde o vereador, eu falo do prefeito, do governador, o que a gente pode aprender com o modelo chinês? Porque aqui, por exemplo, Blumenau, o Girardi trabalha na Câmara de Vereadores, né, como assessor. Nós estamos discutindo hoje as mazelas da privatização do sistema de esgoto. Sim. Né? Porque um serviço que o município poderia prestar, tinha capacidade para isso, tinha o SAMAI, né, com Sim. qualificação, com estrutura para fazer isso, tinha recurso disponível a nível federal, até esse desinvestimento a custo zero praticamente, né? Tinha até fundo perdido, que o governo estava passando essa verba e mandaram de volta os recursos daqui para Brasília para privatizar onde a administração recebeu algum valor, né? Mas enfim, então o homem público aqui, ele não tem essa preocupação de resolver o problema. Ele tem na cabeça, não, eu vou entregar que a iniciativa privada faça, né? Quando é um serviço público, que já diz, né? Sim. O que nós podemos aprender com o chinês? Para mim, a privatização, né, muitas vezes, né, não estou dizendo que privatizar é ruim. Dependendo de alguns setores, privatizar, ok, pode funcionar. Mas a forma que privatizam no Brasil, né, o homem público, né, o executivo no Brasil privatiza, ele privatiza para, diríamos, se livrar de um problema. Né, e isso demonstra a incapacidade e a incompetência do político brasileiro, né? Ou até mesmo por interesse próprio, por causa própria. Né? Muitos políticos, né, a grande maioria dos políticos, principalmente no Congresso Nacional, no Senado e nas casas legislativas no geral, eles não estão lá legislando para defender os interesses do povo brasileiro. Eles estão lá para defender os seus próprios interesses e de uma pequena parte da população brasileira. Né? Então, quando você traz a questão do esgoto, né? Estou acompanhando muito de perto lá a CPI do esgoto, porque estou lá todos os dias também vendo os bastidores, não posso entrar muito nesse assunto devido ao regimento interno, enfim, mas a SAMAI daqui de Blumenau tinha total capacidade de fazer o que a SAMAI lá de Jaraguá do Sul faz, por exemplo. Jaraguá do Sul praticamente tem 100% do esgoto tratado. E a SAMAI é uma empresa 100% pública. É o mesmo caso da SAMAI aqui. Então, o que se preferiu aqui em Blumenau, vamos se livrar desse problema do esgoto, né? Vamos privatizar. E legislar também, legislar ou parte do executivo fazer por questão própria. Dizer, não, vamos talvez por interesses, né, pessoais que se tinha ali. Então, a questão do esgoto em Blumenau, tudo que a gente está vivendo agora, é devido às soluções, diríamos, que eles chegaram naquela época, que não é adequado à realidade de Blumenau. Né? Se tivesse, talvez, a SAMAI tomado conta do esgoto, tivesse a responsabilidade do esgoto, talvez a gente estaria com mais de 70% hoje do esgoto tratado já em Blumenau. Né? Não um monte de caminhão limpa-fossa circulando a cidade inteira, coletando a fossa das pessoas e ainda obrigando o cidadão blumenauense, né? É o Partido Liberal, mas o Partido Liberal que não autoriza o cidadão blumenauense de escolher a própria empresa. Né? Vai ser o monopólio da merda. Não pode escolher a própria empresa para limpar a sua fossa. Né? Eu, Roberto, diria assim, é o problema da financiarização do Estado brasileiro. A financiarização do Estado brasileiro significa no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Então, aqui, quando o Estado brasileiro, isso não é de hoje, ele abriu mão de todo o planejamento. Quando você abre mão de todo o planejamento e de prestar o serviço público, como tu diz, o Estado começou a se livrar, privatizar. Porque ele não queria criar um know-how com dinheiros, técnicos, servidores capacitados
Porque ele pode fazer isso através de empresas estatais e a partir de empresas de economia mista. Nós temos exemplos bons de empresas estatais. Nossa, o Brasil teve empresas estatais assim que foram sempre modelo, exemplo. Mas os que quiseram privatizar, né, porque as empresas estatais não prestam, nós tínhamos defeitos nas empresas estatais. Havia às vezes empreguismo, havia às vezes... Mas, nós tivemos assim, vamos pegar as teles no Brasil. Nós éramos o 5º país em telecomunicação no Brasil. Por que a Rede Globo foi poderosa sempre? Porque ela usava a tecnologia daquela telecomunicação construída pelo Estado brasileiro. Vamos pegar o exemplo. E aí, porque a privatização, como o Cauã diz, é uma forma de você não assumir responsabilidade. Você tem medo de montar uma empresa pública e ter profissionais de excelência e trabalho de excelência. Eu me lembro quando a prefeitura de Blumenau acabou com a URB, ela fechou a urbanizadora. Sabe qual era o discurso? Eles diziam, não, a urbanizadora tem muita corrupção, tem muito não sei o que, não deu certo. Era um discurso falso, sujo. Nós tínhamos, a urbanizadora tinha produção de asfalto, por exemplo. Nós tínhamos a produção de asfalto lá, usina de asfalto, que produzia asfalto por 1/3 do preço das empresas que fornecem asfalto de hoje. Isso os trabalhadores da URB sempre diziam. Mas não, o prefeito João Paulo Calembim foi lá e vendeu a usina de asfalto. Acabou com a possibilidade de nós fazermos asfalto através de uma usina nossa. Depois venderam a URB, fecharam a URB. Simplesmente pegaram e fecharam ela. Disseram, não, ela tem muita dívida, eles disseram. Ela tem 17 ou 30 milhões de reais em dívida. Só que era uma dívida podre que já tinha morrido. Era INSS, fundo de garantia que a URB não tinha pago 30 anos antes, que tinha deixado de pagar, e o Estado, ninguém estava executando a URB por dessas dívidas, nenhum, mas enganaram a população de Blumenau para fechar a urbanizadora, dizendo que ela estava muito endividada, sendo que o município de Blumenau não gastava 1 centavo com a dívida da URB, que ela nem existia mais, ela tinha prescrita. Quem é da área do direito, qualquer leigo sabe que as dívidas prescrevem. Se o Estado não executou em tempo hábil, não vai executar mais no futuro. Então aqui se usa tudo que é artifício para enganar a população, para privatizar, porque isso dá propina, é mais fácil, porque essas empresas elas são obrigadas, apoiam aquele prefeito. O homem público aqui trabalha contra o Estado, né? Isso, contra o Estado. Então por isso que nós não vemos mais nada. A juventude nossa não sabe mais o que é uma empresa estatal. Ela não sabe mais o que é um serviço público de excelência, porque ela só vê esse tipo de sacanagem, ela só vê corrupção, e isso acontece. Claro que a URB na época, o que precisava? Precisava criar uma gestão profissional, criar concurso público. Eles até fizeram concurso público, mas a URB nunca respeitou, a prefeitura concursava o trabalhador hoje e amanhã demitia ele. Então criaram uma farsa do concurso público. Você tem que criar um quadro de servidores, de engenheiros, de servidores da área administrativa, financeira, como na execução dos trabalhos. Se, por exemplo, for esgoto, tem que ter as usinas de tratamento, mas também tem que ter profissionais capacitados, desde bom motorista, para zelar pelo patrimônio público. Não, olha, então aqui, como tu disse, se faz tudo contra o serviço público. Aí se terceiriza, daí não tem dinheiro para nada. É o que nós falamos do SUS hoje. Então entram para o serviço público e sequestram essas empresas públicas para roubar. Uma coisa absurda, né? Então a Larissa citou bem antes isso. Desculpa, Camila. Tranquilo, pode falar. Quando os 86, eu não sabia esse dado, vou sair daqui com esse dado. Está faltando uma voz feminina. 85% do dinheiro do SUS vai para a iniciativa privada, não vai diretamente de prestação de serviço do SUS para isso já para mim diz tudo. Para finalizar, a Larissa já falar, o que eu vejo de absurdo também, né? Tem principalmente o Partido Novo, né? Vem com essa lógica, né? Do empresariado assumir o poder público, e eles não veem o poder público, né, como o poder público, como algo do Estado. Eles veem isso como uma empresa, eles estão vendo a prefeitura como uma empresa, como negócios, né? Então esse que é o grande problema hoje, né? Esses dias eu vi um candidato, acho que foi na última eleição, dizendo, não, porque eu sei administrar minha empresa, então eu sabendo administrar minha empresa, eu vou saber
administrar a prefeitura, vendo a gestão pública como se fosse uma gestão privada, uma gestão de empresas, e isso não faz sentido nenhum. Eu até acho que seria interessante esse contraponto do Partido Novo. O problema é que o Partido Novo deixou de ser um partido com ideias que prometiam ser nova, não tem nada. se tornou um puxadinho do bolsonarismo. Do PL, né? Enfim. Bom, quando você questiona, Roberto, o que o homem público teria aí para aprender com a estrutura estatal, né, chinesa, bom, eu gostaria que a gente rumasse ao socialismo, mas, né, vamos falar aqui da realidade blumenauense, né? Então, levando em consideração a realidade que a gente tem hoje, eu acho que ao menos a gente poderia aprender, então, como conversado aqui, a gente voltar atrás nos serviços estatais, né? A gente retomar. O Blumenau já teve serviços que eram públicos e eram de qualidade, né? Por exemplo, quando a gente tinha, me corrija, pai, tu que né, que sabe mais sobre isso, mas quando a gente tinha o transporte público, né, aqui que na época do Décio, né, que a gente tinha, inclusive domingo livre, as pessoas podiam pegar ônibus, né, sair para passear, era uma outra realidade, era muito mais qualidade o transporte público, as pessoas tinham mais acesso a lazer, né, e desde que foi privatizado o transporte público, a gente perdeu. Ele já era privado aqui, mas havia mais controles sobre o serviço, porque nós de fato nunca tivemos um transporte público. Mas essa integração que houve, né, do transporte público, foi enfim, justamente a construção dos terminais, né? E aí o Estado havia mais de uma aí o que a China faz, o que nós falamos da China, você pode até ter uma empresa privada, mas ela tem que ser controlada pelo Estado. E o Décio também foi o que fez a fábrica de asfalto, né? Não foi? Não, a usina de asfalto já era anterior. Já era anterior, mas enfim, ele aperfeiçoou isso. Eu penso que é isso que a gente tem que retomar, né? Se não for, talvez, então, para ter um serviço 100% público, se talvez ainda não está ao alcance, né, essa realidade, mas que a gente tenha um controle estatal, então, das empresas privadas e que a gente fiscalize mais, né, a qualidade do serviço, a entrega, né, questões de auditoria em relação à corrupção, porque o que a gente está observando aqui em Blumenau é que o serviço privado faz o que quer, deita, rola, rouba. Mas dinheiro. É um Brasil inteiro, assim. Brasil inteiro. São Paulo ainda não sei o que tem lá de empresa estatal, deve ter alguma coisinha lá. O governador lá quer privatizar tudo, quer vender tudo. Eles não conseguem ver uma empresa estatal, por mais qualidade que ela tenha. Por isso, eles veem o metrô. Infelizmente, em regra, eles recebem para isso. Sim. Claro. Então, em vez de nós pensar em construir um serviço público de Estado, onde de fato possa se qualificar o serviço público, prestar um serviço digno para a população, abrir. Porque essa privatização ela abre as portas para a corrupção. Não que a corrupção não exista numa empresa estatal. Agora, no serviço privatizado, terceirizado, agora saiu um escândalo de uma já que as grandes empreiteiras foram tudo arrasadas pela Lava Jato, agora não tem uma empresa, uma grande... que virou grande agora, que frauda, como é o nome dela? Essa semana saiu, foi objeto de escândalo, ela frauda a licitação, agora ela aproveitou o vácuo que teve no Brasil, ela está indo em tudo que é lugar e fraudando as privatizações, então a gente vê isso. Eu estou vendo, Célio, que nós estamos entrando em tema para um outro podcast, e eu percebi aqui na nossa pauta, que ficou muita coisa que você vai conversando e vai surgindo, que seriam temas interessantes para a gente debater. Vamos falar outra hora sobre isso. Nós vamos ter outras oportunidades e vamos trazer isso em outro momento. Hoje a gente falou sobre a questão da China, se aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo, como abrimos aqui o nosso podcast, vivendo um momento muito conturbado da economia mundial, né, das relações diplomáticas, das relações comerciais, devido a um governo que se instalou de forma democrática nos Estados Unidos, mas que não tem essa relação democrática
com os outros países. Até para questionar se é democracia os Estados Unidos, né? A forma das eleições, né? Mas eu acho que é um modelo democrático. Eles têm alguns contrapesos ou sistemas de controle. O capitalismo controla, né? Então eles têm algumas formas de controle, mas é uma democracia, né? 4 anos, 8 anos, a gente sabe que aquela figura vai deixar a presidência. Mas a gente conseguiu, acho que, aprender alguma coisa sobre a China, tua contribuição, a experiência do Célio, a doutora Larissa. Nós trouxemos isso para as pessoas que vão nos acompanhar, que têm essa curiosidade de entender e saber que nós estamos vivendo não uma guerra fria, mas uma guerra comercial de alto escalão, né? E guerra comercial, ela causa danos, causa mortes igual uma guerra de bomba, de tiro, de metralhadora, porque ela causa miséria, fome, desemprego. E o Brasil já passou por isso em outras oportunidades, e justamente com os Estados Unidos. Eu não trouxe aqui a pauta, porque não era exatamente o que a gente estava discutindo, mas o Brasil já foi o 5º maior produtor de armamento militar do mundo. E a indústria militar brasileira, que havia aí um modelo quase como o americano, onde era iniciativa privada, com uma certa relação de patrocínio, de financiamentos, para que essa dinheiro público para que essas empresas se viabilizassem, e ao mesmo tempo o governo brasileiro adquiria equipamentos para o nosso exército. E nós construímos equipamentos de ponta aqui. O Brasil já construiu um dos melhores tanques do mundo, e essa empresa quebrou a partir de uma interferência dos Estados Unidos, de uma grande concorrência que nós ganhamos na Arábia Saudita, e a interferência dos Estados Unidos quebrou essa empresa. O que dá de trazer de exemplo agora é a Vibraz, né, que produz os mísseis de curto e médio alcance, né? Que eles querem privatizar, não, eles querem vender para empresas estrangeiras, tanto empresas chinesas quanto estadunidenses. E, enfim, a Embraer tentaram destruir, enfim. Isso jamais você pode abrir mão disso. Imagina empresas de armamento, você vai terceirizar ou vai deixar para outro país. E é uma tecnologia de ponta, né? Que potências militares querem comprar, e o Brasil... E está provado. Talvez possa vender. Está provado de forma clara, né? Sem nenhuma abstração, que não existe soberania sem o domínio da tecnologia. Isso aí. Não existe. Enquanto nós dependermos do GPS, enquanto nós dependermos de satélites estrangeiros, todos os armamentos que nós tivermos hoje aqui, você não tem valor nenhum. Hoje você não pode falar de independência, de soberania, sem respeitar o que tu diz ali, tecnologia. Porque não existe país de fato independente que não seja tecnologicamente independente. Se nós nos livrarmos de um, nós temos que correr para o outro. Um adendo da questão do GPS, tinha muita gente comentando, principalmente nas redes sociais, porque se o Brasil cortar relações com os Estados Unidos vai cortar o sistema GPS. Mas o sistema de GPS, que não é esse nome, da China, por exemplo, de satélites, né, em órbita, é muito maior já que o chinês, que o estadunidense. E outra alternativa também é o sistema russo, né? E o Lula, se eu não me engano... O europeu, me parece. Mas, enfim, a gente sai de um e depende do outro. Lula, é uma tecnologia que o Brasil já poderia desenvolver. Essa semana ele fez alguma coisa, uma carta, não sei se é carta de intenções, né? De criar um grupo de trabalho para criar a nossa própria tecnologia. O próximo podcast que nós vamos fazer vai ser, então, sobre soberania, tecnologia e soberania. Ótimo. Agradecer a presença do advogado Célio On. Obrigado, tá? A presença do Girardi. Aprendemos muito contigo, esperamos que tu venha outra oportunidade. A doutora Larissa, né? Que de vez em quando está aqui conosco, contribuindo com as suas ideias, com a sua juventude, que é importante para que mais setores da sociedade se envolvam nesse debate, que pode parecer um pouco chato, mas é fundamental para a vida de todos. Então, meu agradecimento a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo Grilo. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o podcast com Roberto da Luz.